Sejam bem-vindos aqui na casa de vocês. Eu que estou de convidada, né? E inicialmente eu queria que vocês, né, primeiro se apresentassem, né, dissessem o nome de vocês e o campo em que vocês atuam hoje em dia. Eu sou Giovanni, sou filho aqui da Igreja Batista em Crateús e estou como missionário ali na cidade de Independência. E eu me chamo Alzira e hoje a gente está como missionária em Independência. Show. E os meninos estão chegando por aí, os filhos, né? A Yasmin e o Joaquim. A Yasmin tem 10, Joaquim tem 4, estão com a mãe, curtindo a tarde com ela. Mais tarde eles estarão aqui para o culto de lançamento da nossa campanha. Benção, massa. Já para começar, por enquanto que o pessoal está aí pensando nas perguntas, tem que pensar, pessoal, nas perguntas. Vamos aqui aproveitar, né, que eles vieram de tão distante, como diria o filme do Shrek, para poder responder aqui dúvidas sobre o campo, tá bom? Missionários, vamos começar pelo Giovanni, pode ser? Sim. Eu queria que o senhor me dissesse, vamos logo para a pergunta assim, pesada. Eita. Nós sabemos que na vida missionária, né, a gente existe e vive, né, convive com muitas coisas assim que são bênção, né, que você consegue perceber a mão de Deus agindo ali no seu meio. E na verdade tudo que acontece para o bem, às nossas vistas, né, para o bem ou para o mal, a gente sabe que é do que vem do Senhor. Mas como é que vocês hoje conseguem lidar com essas dificuldades, né? A gente lida com algumas dificuldades no campo. Como é que hoje o missionário Giovanni, com a sua família lá, com a experiência que vocês têm até hoje em campo, né? Como é que vocês conseguem, como é assim, na prática, para lidar com as dificuldades que aparecem no campo? Nós estamos há 6 anos no campo missionário. Nós passamos 3 anos na congregação de Monte Nebo e estamos agora há 3 anos na congregação de Independência. E cada campo uma realidade, né? Cada campo uma forma de trabalhar, de ver, de agir. Mas nenhum campo está isento de dificuldades. E o Monte Nebo, que foi o nosso primeiro campo, foi um campo neutro. Nós não tínhamos nenhum parente lá. Então, nem eu tinha parente, nem a Alzira tinha parente. E lá foi um campo difícil para a gente por conta disso. E aí foi nesse primeiro campo que o Senhor nos ensinou a lidar com as dificuldades. A primeira coisa que nós fizemos foi se unir com o Senhor. O Senhor nos ajuda, nos dá força, nos orienta e muita oração nesse sentido. Porque era um campo neutro, né, desconhecido para a gente. E naquele momento a gente se uniu. A gente ficou mais próximo um do outro, né, um conversando, um apoiando o outro. E a gente aprendeu muito, amadureceu muito no Monte Nebo. Aí fomos para a Independência. Na Independência já foi mais tranquilo, porque a família da Alzira é toda de lá. Então a gente teve um apoio muito maior lá por conta disso, que a família dela era de lá, e aí o suporte foi maior. Mas vieram outras dificuldades. A Independência é um campo, um terreno muito idólatra. E aí a gente encontra diversas dificuldades nessa área. E aí a única ferramenta que nós temos usado assim com muita intensidade é a oração. Não tem como vencer dificuldades no campo missionário sem uma vida de oração. Temos colhido fruto de orações feitas há 3 anos atrás. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos mostrado que a oração é, de fato, a principal ferramenta para o missionário se manter no campo diante das dificuldades. E é isso que a gente tem feito nesses 3 últimos anos. Orado muito para poder superar as dificuldades. Bênção de Deus. E já aproveitando isso, né, falando sobre essa questão das dificuldades, sobre como passar por cima delas, se vocês pudessem pontuar, e aí pode ser para você ou para a irmã Alzira, se vocês pudessem pontuar assim, a gente enfrentou várias dificuldades no campo, ou Monte Nebo, ou Independência, mas qual foi aquela que mexeu verdadeiramente com você? Nossa, essa aqui eu acho que foi uma das piores dificuldades que a gente enfrentou aqui no campo. Você poderia pontuar? Eu acho que foi a época da pandemia, né? Eu acho que foi geral, que a gente estava no Monte Nebo e não podia sair, não podia fazer visitas. Os próprios irmãos, né, tinham muito medo. Alguns ainda queriam receber visitas e tudo, mas na igreja lá tinha muito idosos. Então, era mais difícil o acesso. Eu acho que essa foi a época mais difícil para um missionário, foi a pandemia. Ótimo. Você quer falar também alguma coisa? Eu queria acrescentar, porque assim, a pandemia foi
geral, né? Uma dificuldade geral. Mas no Monte Nebo a gente trabalhou muito na época da pandemia. Mesmo com as igrejas fechadas, a impossibilidade de visitas, Deus nos usou de uma forma muito especial no Monte Nebo. A gente encontrou uma realidade que pessoas não tinham fácil acesso a vir para Crateús para o hospital, principalmente as pessoas que estavam com Covid, havia um medo, um pânico muito grande. Então, nessa época, foi a época em que a gente estava com transporte, eu disponibilizei o transporte para estar trazendo pessoas para Crateús, e a gente trazia 2, 3 pessoas com Covid para o hospital, e isso fez uma diferença muito grande, essa assistência que a gente pôde dar nesse período. Abriu portas, Abriu portas de uma forma muito especial. E assim, quando eu junto os dois campos, porque não tem como separar, né? É o início da nossa história no campo missionário, a maior dificuldade que eu poderia destacar isso aconteceu de início no Monte Nebo. As pessoas olhavam para mim, tinha um grupo de senhoras e senhores lá para receber, conhecer o novo pastor da Igreja Batista, o novo missionário. Aí, quando eu cheguei nessa casa, que tinha esse grupo, um visitante disse assim, esse é o pastor de vocês, esse menino? Aí começa logo aquele preconceito, né, de que é novo demais, não vai dar conta, não sei o quê. E isso a gente encontrou no Monte Nebo e encontrou na Independência. Nessa realidade de a gente pegar um grupo de pessoas mais experientes, pessoas mais idosas e já ter aquele receio por ser um casal jovem missionário. E eu louvo a Deus porque mesmo com essa pouca idade, essa pouca experiência, a gente pôde ser influência na vida de pessoas com muitos anos de experiência, até mesmo dentro do Evangelho. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas a dificuldade inicial foi essa. E aí vem as dificuldades do dia a dia, que são pequenas comparada a muito daquilo que a gente passou. É interessante conversar sobre isso, essa pauta, porque, assim, lá na convenção a gente tem, né, pessoas, não só no escritório, mas eu acho que na convenção em si, tem mudado muito desses pastores e agora novos missionários mais jovens, né? E é interessante ouvir essa experiência de vocês, porque eu digo, acho que a gente, como cristão, a gente tem muito medo do novo, às vezes por falta de experiência, de sentar com um missionário que já está experiente e falar, olha, não, mas eu também passei por isso, é assim mesmo, né? Vai, Deus vai te ajudar. Então, é muito interessante essa conversa, entender que não é normal, mas é comum que isso aconteça e que o Senhor continua nos direcionando, mesmo independente do que acontece, né? Gente, primeira pauta. Alguém quer fazer alguma pergunta para o missionário? A gente pode continuar. A Ivna está ali, não sei. Tranquilo? Então, continuando, já puxando esse gancho, né, da dificuldade, do começo e tudo mais, toda vez que eu converso com missionários, particularmente falando, eu gosto de saber como foi que você estava aqui sentada na cadeira de Crateús e, de repente, pensou, vou para Monte Nebo, vou para a Independência. Como foi? Foi um estalo, foi uma luz, foi um vento? O que aconteceu? Foi um processo. Na verdade, Deus chama, Ele capacita e Ele envia. Então, não foi, hoje eu disse, eu vou e amanhã já fui. Não, foi um processo e eu louvo a Deus porque nesse processo, pastor Gilson esteve constantemente comigo, né? Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Com os 17, eu já tinha certeza que eu ia para o campo missionário. Aqui nós tínhamos um pastor chamado pastor Newton de Paula. Ele foi um dos fundadores do projeto Sal da Terra, Missionário Sal da Terra. E era um projeto em que jovens iam para as congregações passar o mês das férias evangelizando, dando estudo bíblico. E isso me chamou muita atenção. Aí, antes dele lançar o projeto, ele trouxe para a igreja essa ideia de que nós precisávamos evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. E o amor dele por isso era tão intenso que isso contagiou. Quando eu vi o pastor Newton falando de Jesus para as pessoas, isso acendeu uma chama em mim. E aí eu disse, eu quero isso para mim. E aí entreguei a minha vida a Jesus no acampamento. Com 6 meses fui batizado, o pastor Gilson começou a acompanhar. E eu disse, pastor, eu quero ir para o campo missionário. Aí o pastor, pois vamos trabalhar. Vai começar aqui, o seu campo começa aqui. Vamos moldar, né? Foi moldando, tinha muitas falhas que precisavam ser corrigidas, né? Caráter, personalidade. E aí o pastor Gilson passou aí um bom tempo comigo, né? Me ensinando, me inserindo nos ministérios. Eu participei de quase todos os ministérios da igreja.
Eu acho que só não das senhoras e das mulheres. Eu ainda vinha ligar a mesa de som nas mulheres ainda. Mas todos os ministérios eu tive a oportunidade de participar e isso forjou muita coisa em mim. E aí eu disse, pastor, eu quero ir para o campo, eu quero ir para o campo. E a gente visualizava o Monte Nebo. A gente passou 8 anos, não foi, pastor? Mais ou menos, se preparando para ir para o Monte Nebo. Até que chegou um dia que o Senhor disse assim, chega de adiar. Havia uma parte minha que adiava por conta do trabalho secular que a gente tinha, havia uma parte do pastor Gils que adiava por conta do nosso envolvimento aqui. E aí chegou um tempo que o Senhor disse para os dois, já chega, agora não tem como mais adiar. E aí fomos para o Monte Nebo a partir dessa convicção de que aquele era o momento. Então, teve a chamada, tenho muita convicção do meu chamado missionário. Eu sabia que Monte Nebo seria apenas o início, a Independência vai ser apenas uma passagem, ainda vai haver outros campos, eu ainda vou para a África, então há uma chamada específica disso. O Senhor colocou isso no meu coração no primeiro projeto que eu fui participar em Tauá, 2007, com o pastor Marcos Xavier. Lá eu tive plena certeza de que eu era um missionário além das fronteiras. Então eu sabia que ia começar no Monte Nebo, sabia que ia passar por outros campos até chegar na África. E isso é uma convicção que eu tenho, que eu entendo que Deus falou ao meu coração e tem caminhado. A minha história tem mostrado que esse é o percurso que irei trilhar na dependência do Senhor, né? Bênção de Deus. E a irmã Alzira, qual é a sua... O primeiro contato que eu tive com missões, né, foi com o Giovanni. Foi quando ele foi passar esse período de férias do escritório lá na Independência, né, onde a gente se conheceu. E aí foi quando a gente casou, mas sempre no namoro ele dizia, olha, eu vou ser missionário, é isso mesmo que você quer, eu vou para o campo. E aí, quando a gente casou, aí o pastor Gilson começou a acompanhar a gente, começou a trabalhar isso no meu coração, porque no começo eu ainda relutei bastante, mas aí com muita oração a gente foi para o campo. A gente estava lá no Facebook, né, no escritório, quem é que a gente vai chamar para falar lá e tudo mais? Eu falei, não, a gente tem que chamar, porque eu sei que o Giovanni e a Alzira, né, porque quando a gente foi lá gravar naquele tempo, o material da campanha, eu lembro que a gente conversou um pouco, e eu lembro da sua história, que você falou, não, eu era muito relutante, eu não queria, Giovanni, não sei o quê. Mas a gente consegue perceber que isso não é, mais uma vez, como eu mencionei anteriormente, não é uma coisa isolada, né? Isso acontece não é porque a irmã Alzira não quer ir para o campo, mas é pelo receio, vocês vão construir uma família, então tem tudo isso, né, que vai pesando no nosso coração ali, que é normal de acontecer, mas que o Senhor depois vai confirmando e dando paz. Eu acho que a palavra é essa, né? Quando aquela paz que excede todo entendimento. Porque realmente você largar tudo e viver missões é louco aos olhos do mundo, né? Mas aí vem aquela paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, e aí faz a gente respirar e não, vamos na dependência dele. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Ou posso continuar? Bem, Mael, fala aqui no microfone, por favor. Enjoar de ouvir minha voz. Giovanni Alzira, também estou no campo missionário, mas tem uma coisa que eu fico me perguntando, e eu acredito que vejo em vocês um exemplo disso. Como é conciliar o campo missionário de ser pais, tanto no campo missionário com várias ovelhas na igreja, né? Como é que vocês conciliam isso, tanto você quanto a Alzira, nesse processo? Essa pergunta, eu sei por que você está fazendo essa pergunta, viu? Nasceu agora, né? Eu sei. Essa é uma parte muito difícil. Eu não vou ser hipócrita e fingir nada do que não é. Porque, de fato, é a parte mais difícil, conciliar família com igreja, com ministério. Muitas vezes a gente se põe numa condição de dividido ali. Ou dar atenção à família ou dar atenção à igreja. E essa tem sido uma das... Eu tenho 2 testemunhas aqui. Essa tem sido a maior batalha para mim, particularmente. É conciliar o tempo com a igreja e o tempo com a família, especificamente com os filhos. Porque como a Alzira está mais comigo nas lutas da igreja, do dia a dia, é mais fácil a gente se tratar ali, né? Mas com os filhos, não. Eles não estão diretamente com a gente em todo momento.
Eles estão na escola, eles têm um momento de brincadeira. Então, muitas vezes, há uma diferença nesses horários. Os horários não se batem. E aí, o convívio com eles fica mais difícil. Então, não tem sido fácil. Essa conciliação de tempo com a igreja e tempo com os meninos. É o maior desafio que hoje eu tenho enfrentado atualmente. Como conciliar isso? Eu disse, Senhor, eu quero o ponto de equilíbrio, porque eu sei que tem. Se o Senhor nos chamou, e aí, Abimael, para você que está entrando, né? A família é o primeiro ministério. A igreja ela é secundária nesse sentido. Mas a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu não posso ser só igreja e também não posso ser só família, porque tem um chamado, tem uma vocação, tem uma responsabilidade para com as ovelhas. As ovelhas precisam do cuidado, as ovelhas precisam da atenção, as ovelhas precisam do tempo, assim como a família. Então, hoje eu tenho orado assim, Senhor, eu quero o ponto de equilíbrio, porque eu sei que tem. Se o Senhor me chamou para ser pai, então é porque o Senhor tem como o Senhor me dar condições de ser pai, cuidar da minha família e, ao mesmo tempo, cuidar da tua igreja. Então, eu só quero achar o ponto de equilíbrio. Esse é o maior desafio hoje. E é o que mais eles cobram, né? A Yasmin, principalmente, né? Porque já está nos seus 10 anos, né? E a gente tenta incluir eles mais, né? Nos eventos da igreja, nas visitas, principalmente. A gente tenta incluir eles junto com a gente. Eu imagino, assim, eu não sou mãe, né, ainda, é claro, mas eu imagino o quanto deve também ser uma linha tênue entre apertar o coração de saber, porque assim, como vocês falaram, quando vocês foram ficar juntos antes de casar, eu já sabia, não, eu vou para o campo e tudo mais. Mas os seus filhos, eles não tiveram a opção, até então, né, de escolha de nascer numa família missionária, né? E aí eu acho que deve apertar um pouco o coração, mas ao mesmo tempo a gente descansa por saber que o Senhor está fazendo todo o trabalho, né? E aí você fica pensando assim, será que meus filhos vão querer, quando tiverem maiores, seguirem, né, o que a gente faz? Como é que vai ser essa visão de igreja para eles? Vai ser um peso, né? E aí entra uma pergunta que a gente até fez para o pastor Caetano na última, né? Os filhos eles estavam lá com a gente perguntou assim, pastor Caetano, na verdade, para a filha dele, como é o teu pai dentro de casa? É como lá no púlpito, né? Porque, assim, é uma pergunta que parece ser ofensiva, mas, na verdade, é o que importa, assim, né? Porque a gente, infelizmente, hoje vemos isso muito, né? No meio cristão, infelizmente, que a pessoa prioriza muito a igreja e esquece a casa, né? E isso não vem de Deus. Então, é interessante saber, né, que assim como qualquer outra pessoa humana e falha, vocês buscam o melhorar nisso, né? E eu acho que isso já é 50%. É você entender, né, que aquilo ali está acontecendo e que a gente tem que avançar para chegar onde Deus quer que a gente esteja, né? Verdade. E eu entendo, Ingrid, que, assim, é uma responsabilidade nossa pela vocação e pela capacidade que o Senhor nos deu de gerar os filhos. Então, tem que encontrar o ponto de equilíbrio, Abimael, porque não pode abrir mão de nenhum dos dois. Hoje, nós não temos a opção de dizer assim, eu vou ser só igreja e esquecer a família. Não tem condição, não tem essa opção. Não tem a opção de ser só família, porque o Senhor nos deu uma vocação e nos deu um ministério em nossas mãos. Então, tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu queria só compartilhar rapidamente uma experiência que eu tenho com o Joaquim. O Joaquim é o mais novo, 4 anos. A Yasmin já viveu muita coisa com a gente no campo e ela já se sente essa missionáriazinha. Mas o Joaquim é 100% elétrico, né? Só que ele observa muito. O Joaquim, ele observa a sua oração, ele observa a forma com que você fala de púlpito, ele observa a forma com que você trata as pessoas na igreja, a forma com que trata em casa. Então, ele é muito observador. E esses dias a gente teve a oportunidade de estar com alguns jovens, reunidos num momento de lanche, e eu disse assim, Joaquim, ora. No meio de jovens novos convertidos que têm dificuldade de orar. Aí o Joaquim foi orar. Eu mesmo, pai, ore. Aí ele foi orar pela refeição do momento. E os meninos observaram que a oração do Joaquim começa e termina da mesma forma que eu faço. Porque quando eu vou orar, ele fica observando a forma com que eu oro. Por isso que é importante a gente ser aquilo que é no púlpito, deve ser em casa.
Então, eu não escondo aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, no púlpito, eu sou em casa. Ele sabe que o pai dele vai se zangar quando ele estiver ali desobedecendo. Então, lá no púlpito, eu não nego. Eu mostro que eu estou zangado com ele para que ele já... Então, isso é uma realidade que ele vive. E a gente tem que realmente ser assim, porque senão a gente pode criar uma imagem ruim da igreja. A igreja vai ser aquele lugar bom pela hipocrisia que é apresentada. Aí isso não é bom. Isso é um cuidado que, com certeza, não só o missionário, mas acho que todos nós cristãos temos que ter, né? Já puxando o gancho, né, falando sobre isso, sobre nova geração, sobre novas pessoas que um dia vão se converter aí através também do trabalho de vocês, né? A gente encontra hoje no nosso campo batista, principalmente, pessoas que sentem que tem um chamado missionário, de sair das suas casas, de ir para missões, de viver de missões, né? E por missões, mas que tem medo. O que é que vocês diriam para essa pessoa? Olha, eu sei que você está com medo, mas eu acho que isso aqui é um ponto que eu acho que eu daria um conselho, por exemplo. O medo é bom porque ele mostra que nós somos limitados, né? E ele vai nos levar a depender de Deus. Mas uma coisa não pode deixar que o medo interrompa a sua chamada. Eu conheço jovens que, na época da minha vocação, também foram chamados. E eles ficaram com medo de ir pela realidade que iriam enfrentar. E hoje o conselho que eu dou para esses jovens não tenham medo, porque o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que envia e é o Deus que sustenta. A maioria dos jovens que são vocacionados, o medo que eles têm é: como eu vou viver no campo? De que eu vou viver? Vai viver da fé. E a Bíblia diz que todos aqueles que vivem pela fé, o Senhor os sustenta. Se o Senhor chamou, Ele capacita, Ele envia e Ele vai dar o sustento. E aí eu queria compartilhar uma experiência dentro disso, que aí eu acho que vai ajudar muitos jovens. Porque quando eu fui para o campo, eu tinha esse receio. Como é que vai ser, Senhor? Eu sabia que o Senhor ia sustentar, mas como? Então, eu fiz o oposto do que muitos fazem. Geralmente, a pessoa sai do emprego para ir para um lugar para ganhar mais do que ganhava. Eu fiz o oposto. Eu troquei, eu ganhava um valor X de salário, eu fui ganhando menos. E porque eu cria e sabia que Deus iria me sustentar com aquilo. Vou dar só um número fictício aqui, mas é como se eu ganhasse R$2.000, eu fui para o campo para ganhar R$1.200. Então, assim, na cabeça de muitos, isso era loucura. Mas eu sabia que tanto o campo precisava dessa atitude, e como isso ia ser bom para mim, porque eu ia ver Deus agir dentro daquilo que eu necessitava. Então, o medo do novo tinha, mas eu sabia que Deus iria me sustentar, e Ele fez isso. Fez isso de uma forma extraordinária. Nós passamos 3 anos no Monte Nebo, num período de pandemia, ganhando menos do que nós ganhávamos aqui, e Deus nos sustentou de forma extraordinária. Nós tivemos um sustento financeiro que nós nunca imaginamos ter. Nós vivíamos melhor com aquela renda mais baixa do que quando nós morávamos aqui. Porque Deus sempre proveu aquilo que nós necessitávamos, muito mais do que nós necessitávamos. Então, para os jovens que têm medo de como eu vou viver no campo, vai viver na dependência do Senhor. Amém. E depender do Senhor é a melhor coisa que existe. Né? Amém, glória a Deus por isso. É interessante, e particularmente falando, né, é interessante a gente ouvir isso, mais uma vez, puxando, acho que a grande questão da juventude, não só da juventude, mas do povo batista em si, né, do nosso povo cristão, evangélico, é entender, hoje, acho que todo mundo, assim, ou boa parte das pessoas, consegue entender que existe uma necessidade e uma urgência de ir e pregar o evangelho. Isso é claro. Mas sempre tem o mais. Como você falou, e quanto eu vou ganhar, e onde eu vou morar, e como vai ser. E a gente esquece disso que você disse, né, da dependência do Senhor. É como se a gente pregasse, mas a gente não confiasse. Né? Então, eu acho que realmente esse é o primeiro passo. Né? Você entender o que vem de Deus, e se isso realmente vem de Deus, vá na fé, que realmente, literalmente na fé, que vai dar certo. Né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pode ir, por favor. Ele levantou a mão tão ligeiro que eu fiquei com medo. Isso é fácil, Giovanni. Na verdade, Giovanni, eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre as barreiras culturais. Né? Muitas vezes você viveu uma realidade em Crateús, viveu algo completamente diferente em Monte Nebo e foi para a Independência, e vai ser algo completamente quando a gente for lá para a África. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas barreiras e como você conseguiu vencer, entender a comunidade para poder fazer esse trabalho missionário. Muito boa.
no Monte Nebo, a gente tinha uma realidade assim. Um jovem cuidar de pessoas mais idosas. Isso era uma dificuldade. Também o catolicismo era uma barreira muito forte. Nas duas realidades, só que a independência é mais intensa. E o que a gente fez? A gente foi para o dia a dia das pessoas. Saiu de dentro da pregação de púlpito, de igreja, e vamos para o dia a dia, vamos conhecer o povo, vamos andar com o povo. E aí, nesse dia a dia, a gente foi quebrando muitas coisas. As pessoas tinham a visão de que... E aí eu vou para o Monte Nebo de novo, né? Todo pastor é ladrão. Aí eu peguei um senhor lá, numa tarde, fim de tarde, assim, a gente foi passando, aí eu vou conversar com eles. Aí parei, ele disse, eu não quero conversa com o pastor não, porque todo pastor é ladrão. Aí eu disse, é mesmo? De onde foi que o senhor tirou isso? Na televisão, vi isso, vi aquilo. Aí depois deixa eu lhe contar a minha história. Sentado na calçada, tomando um café com ele, eu fui contar a história, essa que eu acabei de falar para vocês, que eu ganhava X, fui para o Monte Nebo para ganhar menos. Aí não fazia sentido na cabeça dele isso, né? Então a gente começou a quebrar barreiras culturais com o convívio diário com as pessoas. Indo para dentro das casas, tomando um cafezinho, jogando bola com os adolescentes. Então a gente tinha uma realidade no Monte Nebo de jovens envolvidos com diversas coisas erradas, que ninguém se aproximava desses jovens, as igrejas não iam até eles, e aí a gente pegou uma bola, botou um short, e aí foi jogar bola com esses meninos, aí o pessoal quebrou aquela barreira assim, ixi, pastor joga bola? Pastor de bermuda jogando, como é que pode isso? Aquilo chamou a atenção dos jovens, os jovens se aproximaram da gente, a gente começou a pregar o evangelho para os jovens foram para a igreja. Então, era no dia a dia. Uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Gils, o relacionamento discipulador. É você estar dentro da vida do outro, fazer parte da vida do outro. Isso, independente da idade. Isso quebrou muitas barreiras. Hoje, quando eu vou visitar um pessoal no Monte Nebo, tem um casal, 70 anos eles têm, mais ou menos, não são da igreja, mas quando me vêm, dizem, olha, meu pastor, como é que o senhor está? Quanto tempo? Então, lá vem meu pastor. Por quê? Toda tarde a gente passava, tomava um cafezinho com eles, orava com eles, pregava para eles e ajudava eles nas necessidades. Nunca foram para a igreja. Nunca saíram do catolicismo. Mas ouviram o evangelho, oraram com a gente e foram cuidados pela gente e consideram a gente pastor deles. Então, uma das formas de quebrar a barreira cultural é você fazendo parte da vida do outro, sem criticar a cultura do outro. Perfeito. Amém. É isso aí. Amém. Obrigada. Gente, a gente já vai aqui para a última pergunta, mas antes disso, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Aproveitem, que eles são meio de independência, né? Internacionais. Podemos, então, fazer a última pergunta aqui? Vamos lá. Para encerrar, eu queria, assim, se esse, né, Deus o livre não vai ser, mas se essa fosse a última aparição aqui de vocês e vocês pudessem deixar uma mensagem para o mundo, qual seria essa mensagem que o Giovanni e que a Alzira deixaria, assim, para o mundo? Não existe vida sem Jesus. Apesar de todas as dificuldades que, depois da decisão que eu tomei de entregar a vida a Jesus, eu tenho passado, não existe vida sem Jesus. Jesus, de fato, é a razão do meu viver. Quando eu penso na possibilidade de viver sem Jesus, eu já me sinto morto. Então, não existe vida sem Jesus. Amém, irmã Alzira. E que nós precisamos, né, transparecer a palavra de Deus nas nossas vidas. Lá na Independência, a gente tem muito essa questão, porque os meus pais são altamente católicos, muito envolvidos na Igreja Católica. Tanto as pessoas perguntam para a gente, como perguntam para ele, como a gente consegue conviver, como é que a gente consegue estar ali no dia a dia se a gente pensa diferente. É a questão do respeito, né? A gente respeita a religião deles, mas não deixa de pregar para eles, né? E eles respeitam a gente, né? E sempre que eles têm dúvida, eles perguntam, eles querem ir a fundo sobre a Bíblia e tal. Deixar a palavra do Senhor, né, transparecer nas nossas vidas. Amém. E, assim, eu sempre gosto de falar, é a segunda entrevista, mas é uma coisa que eu criei e quero ter esse costume, né? É de falar particularmente sobre mim, né? O quanto vocês são uma família que me inspiram, né? A gente não é próximo só da convenção, a gente se conheceu na convenção,
mas a gente conversa, a gente acompanha a vida do outro, mesmo que pelas mídias sociais, né? E a família de vocês é uma inspiração para a minha família, né? A gente realmente vê isso que vocês estão falando, né? Vê o agir de Deus, a dependência que vocês têm em Deus, né? E continuem assim, com certeza. Assim como inspiram a minha vida, também continuam inspirando a vida de outras pessoas, né? É muito bonito acompanhar essa história de vocês e a gente sabe aí que a gente vai ver vocês voando, né, em nome de Jesus, na África, né, que esse é o desejo do coração. E eu quero agradecer por esse tempo, né, foi tranquilo, não foi, irmã Alzira? A senhora nem se tremeu muito. E eu quero agradecer mais uma vez, né, muito obrigada, que a gente possa agora aproveitar esse tempinho junto, comer ali o lanchinho da irmã Marinha, que tá uma delícia, né, com as igrejas que trouxeram alguma coisa, e ter esse momento de comunhão até o horário do culto, então. Viu? Muito obrigada e eu oro e louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada.